Boa tarde. O governo Bolsonaro troca os comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica. O comunicado oficial veio depois de uma reunião entre o novo ministro da Defesa, Braga Neto, o ministro demitido, Fernando Azevedo e Silva, e os comandantes das forças. As outras 6 mudanças anunciadas ontem pelo presidente foram publicadas no Diário Oficial de hoje, incluindo a da deputada Flávia Arruda, do PL, para a Secretaria-Geral de Governo por indicação do Centrão, a do delegado Anderson Torres para a Justiça e a de Carlos Alberto Franco França para o Ministério das Relações Exteriores. E ainda, o mês de março tem as maiores médias de mortes por Covid desde o início da pandemia na maioria dos estados. São Paulo bate mais um recorde ao registrar 1.209 mortes em um só dia. A Organização Mundial da Saúde diz que o novo coronavírus pode ter sido transmitido de morcegos para humanos por um animal ainda desconhecido. A criação de empregos com carteira assinada em fevereiro é a maior da série histórica no Brasil. Com o avanço da crise sanitária, 8 em cada 10 famílias que moram em favelas não têm condições de comer sem as doações. E o pior desempenho do Brasil no ranking mundial sobre liberdade de imprensa. O Jornal Hoje está começando. Um dia depois da demissão do ministro da Defesa, os comandantes das Forças Armadas vão ser substituídos. A saída dos comandantes da Marinha, Exército e Aeronáutica foi oficializada em uma nota do Ministério da Defesa no fim da manhã. E acontece menos de 24 horas depois do presidente Jair Bolsonaro pedir o cargo ao ex-ministro Fernando Azevedo e Silva. A repórter Giovana Teles acompanha toda essa movimentação lá em Brasília e traz aí o teor dessa nota pra gente, né, Giovana? Boa tarde. Boa tarde, Maju. Boa tarde para todo mundo. Pois é, Maju, como você disse, essa nota do Ministério da Defesa foi publicada agora há pouco, no fim da manhã. E ela diz o seguinte: o Ministério da Defesa informa que os comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica serão substituídos. A decisão foi comunicada em reunião realizada nesta terça-feira, com presença do ministro da Defesa nomeado, Braga Neto, do ex-ministro Fernando Azevedo e dos comandantes das forças. Desde ontem, quando se confirmou a saída de Fernando Azevedo, a cúpula das forças começou a fazer reuniões separadas. O objetivo era discutir a permanência ou não dos comandantes e quem poderiam ser os eventuais substitutos. A cúpula das forças faz uma lista tríplice e encaminha para a presidência da República. Então, as substituições agora estão confirmadas. Saem do comando das forças Edson Leal Pujol, do Exército, Ilques Barbosa, da Marinha, e Antônio Carlos Bermudes, da Aeronáutica. Com a saída de Braga Neto, abriu-se espaço para o presidente Jair Bolsonaro acomodar pleitos do Centrão no Palácio do Planalto. E a gente volta com você, Maju, e vai mostrar mais daqui a pouco dessa movimentação do dia aqui em Brasília com essas substituições dos ministros. É isso aí, você tirou da minha cabeça o que eu ia falar, Giovana, porque daqui a pouco a gente volta com outras informações sobre essa troca de comando nas Forças Armadas e também a cobertura completa sobre a reforma ministerial do governo Bolsonaro. Falando de pandemia, março registrou as maiores médias de mortes por Covid desde o início na pandemia, na maioria dos estados. Praticamente a cada dia um novo recorde. Os números assustadores, alarmantes, traduzem a pior fase da doença aqui no país. E mais do que nunca, reforçam a necessidade de a gente manter os cuidados de sempre. Líder comunitária, vereadora em Santo André, no ABC Paulista, mãe de 4 filhos e vítima da Covid. Marilda Brandão morreu no último dia 12, aos 46 anos, deixando ainda mais abalada uma família com 12 contaminados pelo coronavírus. Edilson chegou a ficar internado junto com a mãe. E aí foi que eu dei um beijo nela. As últimas horas de vida da minha mãe, quem teve presente foi eu. Quando eu saí, eu descobri que a minha família toda, a maioria da minha família tinha pegado o Covid. Meu pai, minha noiva, meu cunhado, vó, tia, tio, né, prima, primo. O que aconteceu na casa do Edilson, quando multiplicado, resulta no que vemos agora por todo o Brasil.
Março foi marcado por recordes atrás de recordes. 15 estados, mais o Distrito Federal, registraram as maiores altas na média móvel de mortes desde o início da pandemia. O Hospital das Clínicas de Porto Alegre é um retrato dessa tragédia. É difícil as pessoas lá fora compreenderem o que é uma vida dentro do hospital. Então, eu acho que essa solidariedade, infelizmente, ela vai sendo construída em cima de perdas, em cima de tristezas, em cima de se dar conta que, puxa vida, eu poderia ter feito diferente. E aí, quando a gente vê, perdeu a avó, perdeu a mãe, perdeu o filho, né? É um aprendizado sofrido esse. Essa situação dramática de colapso na saúde vem obrigando prefeitos e governadores a endurecerem na restrição de atividades. A experiência de outros países e a ciência mostram que as únicas maneiras de evitar que o coronavírus continue se espalhando sem controle são a vacinação em massa e o reforço nas medidas de distanciamento e higiene. Sem isso, o que prevalece é um trágico efeito dominó. O jogo tem sido usado como exemplo do que a proximidade entre as pessoas pode causar quando existe um vírus que contamina rapidamente aqueles que estão por perto. Já o distanciamento protege quem se mantém longe de alguém que pode estar contaminado, mesmo sem apresentar sintomas. E há ainda uma outra forma de proteção que precisa de reforço: o uso da máscara. Mais do que nunca, ela precisa ser usada sempre e corretamente. A enfermeira mostra que vale usar uma descartável por baixo da de pano. É importante que não escape ou entre o ar que pode estar contaminado. Se ela não for utilizada da forma correta, a efetividade dela é diminuída. Então, aumenta as nossas chances de contaminação. Cada um tem que colocar a mão na consciência e ver se está fazendo a sua parte, no mínimo, aquilo que fez na primeira onda da Covid-19. Pensando que nesse momento agora, nessa fase pior que a gente está vivendo, a gente deveria fazer mais. E o estado de São Paulo registrou mais um triste recorde no número de mortes na pandemia. 1.209 pessoas perderam a vida no estado em 24 horas, vítimas da Covid. Mais de 31 mil pessoas estão internadas com a doença. Os especialistas afirmam que o Brasil precisa testar mais e isolar os casos assintomáticos para tentar controlar o vírus. O mês de março nem acabou e já tem recorde de testes do tipo PCR no estado de São Paulo. Média de 13.603 por dia, a maior desde o começo da pandemia. 43% deles deram positivo, o maior número da pandemia até agora, e uma taxa muito alta. A Organização Mundial da Saúde recomenda que esse índice fique abaixo de 5%. Mas isso só acontece quando a vigilância sanitária testa quem teve com os infectados. Assim, essas pessoas que podem ainda estar na fase assintomática da Covid-19 são isoladas e impedidas de transmitir o coronavírus. Em São Paulo e no Brasil, segundo essa professora de ciência política da USP, o índice de testes positivos é grande, porque a vigilância sanitária só testa pessoas com sintomas da Covid-19. A testagem é uma parte importante da nossa estratégia, vai ser importante para abrir escolas, vai ser importante para abrir a economia, vai ser importante para viagens. Então, a gente não pode abrir mão de testagem. Além da vacinação, a principal estratégia usada pelo governo de São Paulo para tentar controlar a pandemia é a restrição de circulação de pessoas. Há 3 semanas começou a fase vermelha do governo do estado e há 2 semanas a fase emergencial, que é ainda mais rígida. Os especialistas são unânimes em dizer que essas medidas são fundamentais, mas os resultados demoram a aparecer. Hoje, o estado bateu de novo o recorde de mortes registradas em 24 horas, 1.209. 31 pessoas estão internadas neste momento com a Covid. O sistema de saúde ainda está em colapso. Em todo o estado de São Paulo, 272 pessoas morreram aguardando uma vaga numa unidade de terapia intensiva. Mais de 300 pacientes ainda estão esperando por um leito de UTI. Um deles é o Alan Dias dos Santos, de 32 anos, que está internado na UPA de Taboão da Serra. Os médicos avisaram a família que uma transferência é fundamental
para o tratamento dele. Muito angustiado. A gente aqui fica chorando, não se alimenta direito. A gente está vendo que está acontecendo todas essas coisas aí, nessas mortes, então a gente fica apreensivo, sabe? Outra preocupação que tem aumentado é a falta de insumos. Pelo menos 115 municípios do estado enfrentam uma situação crítica de abastecimento de oxigênio, segundo o Conselho de Secretarias Municipais de Saúde. Para evitar o desabastecimento, o governo de São Paulo tem feito parceria com a indústria, que tem doado os cilindros. Também faltam medicamentos do kit intubação, indispensável para pacientes graves. Para resolver o problema, os médicos têm dado um jeito e mudado o protocolo de atendimento. A gente sabe que tem medicamentos em falta no Brasil inteiro. Isso não é diferente também em São Paulo. E, na verdade, o que está se fazendo é tentando mudar protocolos, usar medicações diferentes para que o paciente não deixe de ser assistido da melhor maneira possível. Nesse momento, a gente tenta mitigar essa falta de alguns medicamentos, trocando por outros. No Rio, mais de 1.300 leitos que poderiam ser usados no atendimento dos pacientes estão fechados em hospitais federais, estaduais e municipais. Isso enquanto a rede pública opera bem perto do limite da capacidade. Mais de 1.000 pacientes esperam vaga de enfermaria ou de UTI em todo o estado. Enfermarias trancadas com cadeado. Este é um dos hospitais do Rio que poderia salvar mais vidas no momento mais grave da pandemia. Mas o Hospital Federal da Lagoa está atendendo menos da metade da capacidade. Nós ficamos sempre na corda bamba com o número de funcionários, principalmente de enfermeiros, onde às vezes tem 4 enfermeiros, se um faltar, ficam 10 pacientes para cada enfermeiro. E ficar nessa situação onde a gente não consegue parar de trabalhar nem um minuto, porque sempre tem alguma coisa para fazer e tem que resolver todas as intercorrências. Mais de 1.000 pacientes aguardam um leito para o tratamento de Covid no estado do Rio. Quase 700 pessoas precisam de tratamento intensivo. Dona Neuza ficou internada 3 dias em estado grave numa UPA em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Só conseguiu uma vaga de UTI ontem à noite, mas foi tarde demais. Ela morreu durante a transferência. A dona Damiana também está com Covid numa UPA em Nova Iguaçu. Ela foi entubada às pressas e precisa de uma vaga numa UTI. Ela é uma senhora de 76 anos, né? Que estava em casa. Peço ajuda às autoridades, né? Que ajude a minha mãe para que ela possa ser transferida o mais rápido possível. Wagner, de 53 anos, é outro paciente que aguarda por um leito de UTI. Ele tem problemas cardíacos e foi entubado ontem de madrugada. Eu sou da área da saúde, mas eu estou completamente impotente contra esse cenário de guerra que a gente está vivendo. Desde sexta-feira, já 3 pessoas morreram esperando essa transferência e nada é feito. Por favor. Em 34 hospitais públicos do Rio que atendem pacientes de Covid, existem 1.392 leitos de enfermaria e de UTI fechados. A maioria não está funcionando por causa da necessidade de contratar profissionais de saúde. O censo hospitalar público mostra que dos leitos fechados, a maioria fica na rede federal, 954, 219 na rede estadual e 194 na rede municipal. Segundo médicos, estes leitos de enfermaria do Hospital Federal da Lagoa já são preparados com instalação de oxigênio e ar comprimido e podem ser usados como UTI. Outro hospital federal com UTIs e leitos ociosos é o Instituto de Traumatologia e Ortopedia, o INTO. Tem 84 leitos fechados. Para funcionar, é preciso fazer um planejamento. Eu não crio 1.600 leitos, né? De uma hora para outra, não é? Não, isso eu tenho que planejar, porque eu tenho que ver como é que eu vou contratar esses profissionais, ver como é que eu vou capacitá-los, de onde vão vir os respiradores, insumos. Talvez a primeira coisa seja elaborar um plano. Não foi feito até hoje, hora de começar, entendeu? Porque a gente precisa salvar vidas.
E as autoridades dizem o seguinte, começando pela Prefeitura do Rio, que disse que de janeiro a março abriu 363 leitos de Covid, colocando mais 3.080 profissionais em atuação nos hospitais municipais. A Prefeitura diz também que esta semana está abrindo 20 leitos de terapia intensiva, além de ampliar a faixa etária e pontos de vacinação na cidade. O governo do estado diz que espera abrir em alguns dias o Hospital Modular de Nova Iguaçu e que 397 leitos foram abertos na última semana, somando as redes estadual, federal e particular. O Ministério da Saúde disse que até o final da semana a rede federal vai liberar 271 leitos exclusivos para o tratamento de pacientes com Covid. O Ministério da Saúde diz ainda que está trabalhando para aumentar as vagas na rede federal, especialmente leitos de UTI. Ainda falando sobre falta de leitos, em Minas Gerais, a fila de espera por uma vaga em UTI tem mais de 800 pessoas. Vou falar sobre esse assunto agora com o Vladimir Vilaça, lá em Belo Horizonte. Oi, Vladimir, boa tarde. Oi, Maju, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. De acordo com a Secretaria de Saúde aqui do estado, 820 pacientes estão nessa fila. Só aqui na região de Belo Horizonte, 191 pessoas estão aguardando por uma vaga na terapia intensiva. Agora, se a gente falar de enfermaria, a situação é ainda pior. 1.283 pessoas aguardam por uma vaga de internação em Minas Gerais. Bom, para tentar reverter isso, todas as cidades mineiras estão sob a onda roxa de restrição desde o dia 17 de março. Apenas os serviços essenciais podem funcionar e tem toque de recolher à noite. Essas medidas vão ser mantidas pelo menos até o próximo domingo, dia 4 de abril. Em Belo Horizonte, ontem, a Prefeitura criou mais 32 leitos públicos de UTI e a rede suplementar abriu 81 vagas. Mesmo assim, há mais pacientes que leitos de terapia intensiva disponíveis em BH e a taxa de ocupação continua acima do limite. Já a taxa de transmissão do coronavírus registrou mais uma queda aqui na capital, baixou para 1,11. O indicador ainda é alto, significa que cada 100 pessoas infectam outras 111, mas mostra uma certa desaceleração desde que foram adotadas medidas mais restritivas de isolamento social. A gente sabe, né, que o ideal é que esse indicador estivesse abaixo de 1. Que aí sim, né, Maju, seria um sinal de que a pandemia estava desacelerando de fato. É isso, Vladimir, a famosa taxa R, né? Obrigada pelas informações e explicações. Bom dia para você. Lá em Goiás, as defensorias públicas do Estado e da União pedem na Justiça a reabertura do Hospital de Campanha de Águas Lindas de Goiás, no entorno de Brasília. O hospital que estava instalado nesse local era mantido pelo governo federal. Tinha 200 leitos de enfermaria e UTI e funcionou por 4 meses. Em outubro do ano passado, a estrutura foi desmontada e os equipamentos foram encaminhados para outras unidades de saúde. As defensorias pedem a reativação do hospital ou a abertura de 450 novos leitos de enfermaria e UTI. A Secretaria Estadual de Saúde disse que precisa de medidas mais rápidas do que a reativação do hospital de campanha para enfrentar a pandemia. Hoje, 478 pessoas estão na fila por um leito em Goiás. Quase 300 esperam por uma UTI. Nós entramos em contato com o Ministério da Saúde, mas ainda não tivemos resposta. Vamos para Maceió, porque em Maceió um hospital de campanha vai ser reaberto daqui a pouco, às 14h, para atender pacientes com Covid em estado grave. Olha só, esse hospital tem 142 leitos, 8 salas de estabilização e 500 profissionais de saúde. O mesmo hospital de campanha funcionou pela primeira vez de maio a setembro do ano passado. Hoje, Alagoas tem 60% de ocupação dos leitos clínicos e 85% de ocupação dos leitos de UTI. E no Profissão Repórter de hoje, a fase mais letal da pandemia, gravada e contada pela própria equipe da linha de frente nos hospitais. Foi? Foi. Aí, assim, pega assim pra baixo. Tá. Bom trabalho, Dani. Então, vou entrar pela observação, dar uma olhada quantos pacientes. Essa parte aqui, na teoria, já é considerada parte extra. Viu? Parou. Tá contando até? Prepara a adrenalina pra mim. Meninas, põe luva pra ajudar na massagem. Um médico cuidando de 33, um médico cuidando de 15.
O menino de 13 anos internado com Covid. A história de Pablo contada pelos olhos de uma assistente social. Hoje, depois de todas as mulheres do mundo, no Profissão Repórter. Falávamos da taxa R agora há pouco com Vladimir Vilaça, lá de Minas. Essa taxa de transmissão da Covid aqui no Brasil continua preocupante. De acordo com o Imperial College, lá de Londres, a taxa divulgada hoje é de 1,12. Isso significa o quê? Que a cada 100 pessoas contaminadas transmitem a doença para outras 112 pessoas. Esse índice representa uma queda em relação ao que foi divulgado na semana passada, quando estava em 1,23, mas ainda é considerado alto. A taxa de contágio acima de 1 indica que a doença ainda está avançando, está sem controle aqui no país. Agora vamos ver os dados da pandemia. De acordo com o levantamento do consórcio de veículos de imprensa, em 24 horas o Brasil perdeu mais 1.969 vidas. Com isso, o total de pessoas que morreram da doença chegou a 314.268. De domingo para segunda-feira, foram confirmados 44.720 novos casos e o total ficou em 12.577.354 infectados pela Covid. A média de casos está em 75.105 novos diagnósticos por dia, 8% a mais do que 14 dias atrás. Estabilidade, mas aquela que não significa tranquilidade, num patamar bem alto. A média de mortes continua batendo o recorde e foi o 4º dia consecutivo. São, em média, 2.655 vidas interrompidas por dia. Uma alta de 34% em 2 semanas. Foi o 13º dia seguido com essa média acima de 2.000 mortes por dia. No mapa, agora a gente tem um panorama da doença, pelo país. Roraima está aparecendo em cinza porque não divulgou os dados até as 8 da noite, quando o consórcio fecha o levantamento. E com alta na média de mortes, aqui em vermelho, aparecem 18 estados e o Distrito Federal, e o Espírito Santo e o DF tiveram as maiores altas. Em estabilidade, no grupo amarelo, hoje temos 5 estados. E em azul, no grupo da queda, na média de mortes, 2 estados que são Amazonas e Acre. A Justiça de Mato Grosso determinou que todas as cidades do estado cumpram um decreto do governo que estabeleceu uma quarentena mais rígida para tentar conter o avanço da Covid. Vamos a Cuiabá falar com a Yanara Garcia. Boa tarde, Yanara. Oi, Maju, boa tarde. Ao todo, são 141 municípios no estado. E o decreto recomenda medidas restritivas de acordo com a classificação de risco de cada cidade. Em Mato Grosso, atualmente, 50 municípios, incluindo a capital Cuiabá, estão em risco muito alto de contaminação para a Covid. Pelo decreto, eles devem cumprir uma quarentena obrigatória de 10 dias, que determina que podem funcionar apenas os serviços essenciais. Essa classificação de risco tem como um dos critérios a taxa de contaminação. E ela é calculada com base no aumento do número de casos e a taxa de ocupação de leitos de UTI. Segundo a Secretaria Estadual de Saúde, a ocupação de leitos de UTI em Mato Grosso está em 97%. A Prefeitura de Cuiabá se recusava a atender o decreto estadual, chegou a recorrer na Justiça. O município informou que vai se manifestar nas próximas horas. Por enquanto, aqui na capital, a decisão da Justiça, o decreto estadual, não estão sendo cumpridos. Todo o comércio está aberto. E quem não atender a ordem judicial deverá responder legalmente. A decisão é de cumprimento imediato. Hoje, 183 pessoas estão à espera de uma vaga na UTI aqui em Mato Grosso. Maju. Obrigada, Yanara. Bom dia para você. Fala de uma confusão agora em Salvador, no tradicional mercado de peixe, do peixe. Isso porque muita gente vai lá para garantir o almoço da Sexta-feira Santa, que está aí, mas a busca pelo peixe fresquinho provocou cenas de aglomeração no momento que a gente sabe é crítico da pandemia. O Mauro Anchieta acompanhou essa confusão e traz para a gente aí os detalhes do que aconteceu, né, Mauro? Boa tarde.
Muito boa tarde para você, Maju. Boa tarde a todos. O mercado do peixe é o principal ponto de venda de peixes e mariscos aqui em Salvador. E nos dias que antecedem o feriadão da Semana Santa, costuma receber até 5.000 pessoas por dia. Agora, com a pandemia, a entrada é controlada. As pessoas higienizam as mãos com álcool em gel, medem a temperatura e aguardam a vez de entrar, já que a prefeitura não permite mais de 100 clientes dentro do mercado. O local é constantemente higienizado com hipoclorito de sódio para combater o coronavírus. Mas hoje houve muita aglomeração do lado de fora, principalmente nos pontos de venda menores, vizinhos ao mercado, que também comercializam peixes e mariscos. Às 5 da manhã já tinha muita gente nas filas e trânsito congestionado. Essa confusão foi até o meio da manhã porque as pessoas preferem vir mais cedo. Mas nesse momento a movimentação continua intensa aqui na região. A Bahia bateu ontem mais um triste recorde, ultrapassou a marca de 15.000 mortes por Covid-19. Agora são 15.075 óbitos provocados por essa doença. A taxa de ocupação dos leitos adultos para a Covid aqui no estado é de 85%. Maju. É isso, então vamos com cautela para garantir o peixe aí da Sexta-feira Santa. Obrigada, Mauro. Bom dia para você. E um levantamento da ONG Open Knowledge Brasil afirma que está lento o ritmo da vacinação dos indígenas na Amazônia. Lembrando que indígenas fazem parte do grupo prioritário que deve ser vacinado. Essa ONG monitora a transparência entre o governo e a sociedade. A Amazônia abriga 60% da população indígena do país, quase 500 mil de pessoas. Mas segundo um levantamento da ONG Open Knowledge Brasil, só 1/3 dessa população já foi vacinada. A análise identificou também uma queda no ritmo da aplicação da vacina contra a Covid nos indígenas. Os índios que vivem em aldeias estão na lista de prioridade para a vacinação porque o acesso deles ao sistema de saúde é mais difícil. E isso coloca esse grupo em uma situação de vulnerabilidade. No momento em que se passou a aplicar a segunda dose, a primeira caiu drasticamente, ou seja, se parou de ter a vacinação de novas pessoas para vacinar aquelas que já tinham sido vacinadas, o que mostra que a gente não tinha ali um planejamento efetivo sobre a quantidade de vacinas necessárias para completar as 2 doses. Vacinar nas aldeias depende de uma logística complicada. Carro, avião, barco. E essa dificuldade de acesso às comunidades é um desafio a mais. A região do Alto Solimões, no Amazonas, abriga cerca de 70 mil indígenas. Mais de 2.000 já foram infectados e 47 morreram por causa da Covid. A vacina representa para nós uma saúde, uma vida para a gente. A vacinação prioritária de indígenas é tema de uma ação ajuizada no Supremo Tribunal Federal pela Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, a APIB. O ministro Luiz Roberto Barroso já garantiu que indígenas que estão em terras não homologadas e em contexto urbano sejam incluídos na lista de populações prioritárias para a vacinação. O ministro ainda aguarda uma posição do governo sobre outras medidas para evitar a transmissão do vírus à população indígena. Por isso, o plano do governo de ação contra a Covid foi homologado em parte. Nós, povos indígenas que vivemos em contexto urbano, não deixamos de ser indígenas por estarmos na cidade. Pelo contrário, foi a cidade que se chegou no nosso território. É isso. A Secretaria Especial de Saúde Indígena do Ministério da Saúde afirmou que 70% da população indígena maior de 18 anos já receberam a primeira dose de uma vacina contra a Covid e 49% já tomaram a segunda dose. A Controladoria Geral da União, lá em Rondônia, está investigando mais de 200 casos suspeitos de fraudes na vacinação no estado. São registros de pessoas que receberam 3 doses, 3, é isso, e até gente que já morreu antes da imunização. A repórter Maríndia Moura conta pra gente o que é tudo isso, essa confusão toda. Maríndia, boa tarde, bem-vinda. Oi, Maju, boa tarde para você, boa tarde a todos. Olha, de acordo com a Controladoria Geral da União, entre esses mais de 200 casos que você citou aí, 95 são pessoas que tomaram 3 doses, uma única pessoa. Isso em 8 municípios aqui do estado. A CGU quer saber se realmente houve algum erro aí na hora do lançamento ou se umas tomaram usando nomes de outras. A gente tem também outro caso, 95 políticos, entre eles vereadores e também
100 prefeitos que teriam se imunizado. E ainda mais, olha só, 10 pessoas pelo menos que usaram nomes de gente que morreu e conseguiram se vacinar. Todas essas pessoas foram identificadas já e já foram convocadas a prestar esclarecimentos à CGU. O Ministério Público do Estado também acompanha esse caso e diz que, se for caso de servidor público envolvido, se for comprovado, vai responder por improbidade administrativa e também por peculato. Esse é só o começo dessa investigação, que é feita através de uma avaliação de dados do CPF desses vacinados, entre os números que tem na própria CGU, também na Receita Federal e ainda no Ministério da Saúde. E a situação por aqui, Maju, continua bastante complicada. Nós estamos com 4.046 mortes, mais de 1.840 casos da Covid-19. Estamos há quase 3 meses com 0%, sem nenhuma vaga em leitos de UTI em todo o estado, unidades públicas e unidades particulares. E hoje, para você ter uma ideia, 90 pessoas estão na fila em estado grave, esperando por um leito de UTI. Volto contigo, Maju. 3 meses sem vaga para leitos. Cuide-se, boa sorte. Obrigada, Maríndia, pelas informações. E no Rio de Janeiro, o governo do estado anunciou hoje novos grupos prioritários para vacinação. Então, vão ser vacinados 324 mil profissionais da saúde que não estão na linha de frente. Depois, vai ser a vez de profissionais da segurança pública. Também terão prioridade os profissionais da educação. Os detalhes ainda vão ser publicados no Diário Oficial, que também deve trazer um novo calendário unificado de vacinação para o estado do Rio de Janeiro. E lá na Bahia, o governo do estado anunciou também hoje que vai começar a vacinar profissionais de segurança na quinta-feira. Vão ser vacinados policiais federais, policiais militares, bombeiros e guardas municipais com mais de 50 anos de idade e que estejam na ativa. Vamos ver aqui o ritmo da vacinação pelo país. 782.738 pessoas receberam a primeira dose em 24 horas. Foi o segundo dia com mais vacinados com a primeira dose até o momento. Com isso, o total de vacinados com essa dose, a primeira, chegou a 16.258.743 pessoas. E isso corresponde, você vai ver aqui, a 7,68% da população. Segunda dose agora, ela foi aplicada em 4.819.324 pessoas. E isso equivale a 2,28% da população que receberam aí a dose de reforço. 23 estados e o Distrito Federal atualizaram os dados da vacinação. Os números mostram o percentual de pessoas que tomaram a primeira dose em relação ao total da população. Os que aparecem aqui em azul escuro estão mais acelerados. E os 5 que mais aplicaram a primeira dose até o momento foram Mato Grosso do Sul, o primeiro estado a passar de 10% da população vacinada, depois Amazonas, Distrito Federal, São Paulo e Bahia. Vacina sim, né, gente? Vacina já. Mais detalhes sobre a vacinação e também sobre a pandemia no seu estado, você confere em g1.com.br/coronavírus. E a Anvisa negou a certificação de boas práticas para a Bharat Biotech, que é aquela empresa fabricante da Covaxin, a vacina desenvolvida lá na Índia contra a Covid. Esse certificado é requisito obrigatório para a vacina ser usada aqui no Brasil. O Ministério da Saúde já assinou contrato para a compra de 20 milhões de doses da Covaxin, parte delas para entrega agora, mês de março, que está terminando amanhã. Sem essas doses, o cronograma do Ministério da Saúde vai sofrer a sétima alteração. E a Raquel Honorato, lá em Brasília, fala um pouco mais sobre esse cronograma que tem mudado com certa frequência, né, Raquel? Boa tarde. Exato, Maju. Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que está assistindo a gente. Olha, pelo cronograma do Ministério da Saúde, a expectativa era receber 8 milhões de doses da Covaxin, agora ainda em março, mais 8 milhões de doses até o final de abril e 4 milhões de doses em maio. A gente sabe que essas doses de março já não chegam mais a tempo. A Anvisa negou o certificado de boas práticas à empresa de biotecnologia Bharat Biotech, que desenvolveu a Covaxin. Esse certificado
certificado, ele assegura a eficácia, a qualidade e a segurança dos medicamentos. E é para o caso de registro. Segundo a Anvisa, entre os problemas listados estão: a empresa não adota todas as precauções necessárias para garantir a esterilidade do produto e a empresa não possui uma estratégia de controle adequada para garantir a pureza do produto. A empresa Bharat BioNTech pode requisitar um novo certificado Anvisa depois que fizer essas mudanças. Isso de nada tem a ver com pedido de uso emergencial, reforçando, isso é no caso de registro. Em nota, a Bharat BioNTech e a importadora afirmaram que recorrerão da decisão emitida pela Anvisa, apresentando novamente todos os prazos de ajustes revisados e as evidências de todos os processos adequados já realizados para a obtenção do certificado. Ainda falando de vacinas, hoje o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, se reuniu com o embaixador dos Estados Unidos no Brasil, Todd Chapman. Um dos assuntos é o pedido para os Estados Unidos anteciparem a entrega de 20 milhões de doses da vacina da Pfizer. E a intenção do Brasil é devolver essas doses quando a gente receber um lote maior dessa vacina. E hoje também foi publicado no Diário Oficial uma mudança em relação ao 02 aqui da pasta do Ministério da Saúde. Foi nomeado para o cargo o secretário executivo, engenheiro Rodrigo Otávio Moreira da Cruz. Ele era secretário executivo adjunto do Ministério da Infraestrutura e agora ocupa essa importante posição aqui no Ministério da Saúde. Maju. Mudanças, é isso, Raquel, obrigada, bom trabalho para você. Vamos para os Estados Unidos, porque eles aumentaram o ritmo das vacinações. Vou para Nova York falar com o correspondente Tiago Eltz, porque inclusive houve avanço aí no estado de Nova York. Ontem a gente deu essa informação aqui no finalzinho do JH, né? Pessoas com 30 anos ou mais, é isso? Tiago, você já está nessa leva aí? É você o próximo? Boa tarde. Boa tarde, Maju. A partir de hoje, quem tem mais de 30 anos já pode se vacinar aqui em Nova York. Até ontem, né, eram só os maiores de 50 anos e em só mais uma semana a vacina já vai estar liberada para todo mundo com mais de 16 anos. Claro, a gente já mostrou aqui no JH, o agendamento em Nova York continua sendo uma luta, ele não é fácil, tem meia dúzia de maneiras e sites diferentes, as farmácias agendam, hospital agenda, governo estadual, prefeitura, todo mundo agenda de forma independente, nenhum dos sistemas se conversam. Tentei hoje pela manhã, boa parte da manhã, não consegui, mas com paciência e insistência as pessoas conseguem as suas doses, as suas vacinas. Tanto que até agora Nova York já vacinou 30% dos moradores com pelo menos uma dose, cerca de 9 milhões de pessoas. E essa liberação da vacina para todas as pessoas com mais de 16 anos aqui vai acontecer antes do prazo que o governo federal tinha estipulado para todo o país, que era de 1º de maio, mas também em meio a um aumento preocupante das infecções por Covid. O estado de Nova York e o vizinho aqui, Nova Jersey, são os estados americanos com o maior número de casos em relação ao número de habitantes, novos casos, né? E a alta dos números está se espalhando pelo país, obrigando o governo federal a fazer até 2 pedidos ontem. O presidente Joe Biden pediu que alguns estados que estão aliviando as restrições voltem a instituir a obrigatoriedade do uso de máscaras. E a diretora do CDC, o Centro de Controle de Doenças, foi até mais enfática, ela estava emocionada quando disse que os números agora podem nos levar a uma 4ª onda, o que faz ela ter uma sensação recorrente de desgraça iminente. Ela disse que temos muitas razões para a esperança, mas que os Estados Unidos não podem se dar o luxo agora de não fazer nada para evitar essa 4ª onda. Maju. É isso, tem que ter cautela, né? E ó, boa vacinação para você quando chegar a sua vez. A gente aguarda a fotinho aqui no JH se puder, tá? Obrigada, Tiago. E a Organização Mundial da Saúde divulgou o resultado da investigação lá em Wuhan, na China, sobre a origem do novo coronavírus. Segundo a OMS, o vírus pode ter sido transmitido de morcegos para humanos, só que por um animal que ainda é desconhecido. Vou falar sobre isso com a nossa correspondente, Cecília Malan, porque, Cecília, o que mais que a OMS diz? Que mistério é esse? Que bichinho será esse ou bichão? Enfim, a gente não sabe. Boa tarde.
Ainda não sabemos, Maju. Boa tarde a todos. Olha, nas palavras do diretor-geral da OMS, esse relatório é um passo importante, mas não é uma conclusão, já que uma única investigação não vai encontrar todas as respostas. Na coletiva, a OMS reconheceu que todas as hipóteses sobre a origem do vírus continuam abertas e que o mundo merece uma explicação de como isso aconteceu para tentar evitar que aconteça de novo. O relatório, baseado na viagem de representantes da OMS à China no início do ano, diz que é extremamente improvável que o vírus tenha surgido em um acidente de laboratório. O mais provável é que um animal intermediário, ainda não identificado, tenha transmitido de morcegos para humanos. Também não é impossível que já houvesse circulação do coronavírus perto da cidade de Wuhan em outubro e novembro de 2019, ou seja, antes do primeiro caso oficial em dezembro. Hoje também, 23 líderes mundiais, a Organização Mundial da Saúde e a União Europeia lançaram um pacto global para combater futuras crises de saúde. Boris Johnson, Angela Merkel e Emmanuel Macron, entre outros, assinaram um artigo publicado em diferentes jornais europeus. Eles dizem que a Covid é o maior desafio da humanidade desde a Segunda Guerra, que ninguém estará a salvo até que todos estejam e que a pergunta agora não é se vai haver outra pandemia, mas quando ela virá. Daí a importância, Maju, de ações coordenadas de instituições multilaterais que possam garantir o acesso universal e rápido a diagnósticos, vacinas e remédios. Cooperação, é isso. Animal intermediário ainda não identificado, quase um OVNI, Cecília. Obrigada, bom trabalho para você aí. E de volta ao Brasil, lá no Piauí, um novo decreto adiantou feriados e ampliou as restrições para tentar reduzir a circulação de pessoas no período da Páscoa. Desde a semana passada, o estado vem batendo recordes de novos casos e mortes por Covid. O menor litoral do país amanheceu vazio, mas não porque ninguém quis acordar cedo para colocar o pé na areia. É que o acesso às praias no Piauí está proibido durante toda essa semana. Na orla marítima, equipes da PM fazem rondas. Essa é a primeira vez desde o início da pandemia que essa medida é adotada. No ano passado, o governo do estado chegou a proibir o funcionamento das barracas de praia, mas o banho e o acesso à faixa de areia era liberado. O transporte intermunicipal também está suspenso. Na rodoviária de Teresina, cerca de 90 ônibus deixam de circular por dia. A apreensão será a primeira coisa a ser feita e as multas e outras consequências virão subsidiárias da apreensão do veículo. Então, o veículo manterá-se apreendido durante toda a vigência do decreto e irá também sofrer outras sanções por estar desautorizando aquilo que tanto se busca hoje, que é a contenção do coronavírus. O feriado de Corpus Christi foi antecipado para hoje e os prefeitos da capital e do interior também adiantaram os aniversários das cidades para esta quarta-feira. Na quinta-feira vai ter ponto facultativo para os servidores públicos. No resto da semana, até domingo, segue o lockdown parcial com a proibição da venda de bebidas alcoólicas e toque de recolher das 9 da noite até as 5 horas da manhã. O objetivo de todas essas medidas é aumentar o isolamento social, diminuir a transmissão pelo coronavírus e desafogar o sistema de saúde, que já está colapsado. Essa semana, o Piauí ultrapassou a marca dos 4.000 mortos por Covid-19. Em todo o estado, os hospitais estão lotados. Hoje, a taxa de ocupação de leitos de UTI é de 96% e 208 pacientes aguardam por uma vaga em um leito clínico ou de unidade de terapia intensiva no estado do Piauí. Agora, deixa eu fazer aqui uma correção. Agora há pouco a gente falou sobre a quarentena em Mato Grosso, mas a abreviação do estado apareceu escrita de forma errada na tela. Em vez de MT, estava escrito MS, que a gente sabe é Mato Grosso do Sul. Então, pedimos desculpas a todos, especialmente a vocês de Mato Grosso e de Mato Grosso do Sul. E aqui no estado de São Paulo, a partir de agora, a educação é considerada um serviço essencial, isso por decreto estadual. E isso significa que as aulas presenciais vão poder ocorrer mesmo durante as fases mais rígidas da quarentena.
Educação é essencial, mas por enquanto as escolas estaduais em São Paulo estão abertas somente para oferecer merenda e fazer a distribuição de materiais. Até sexta-feira, a Secretaria Estadual da Educação deve fazer uma nova avaliação para definir se já é possível reabrir as escolas em algumas cidades na próxima semana. As escolas elas não abriram durante a fase emergencial, não em função de não serem seguras, mas em função de reduzir a circulação de pessoas como um todo na sociedade, para que a gente consiga, de fato, assim, ter pouquíssimas pessoas circulando. A gente tem acompanhado semanalmente com a equipe da saúde a evolução da pandemia. E assim que houver condições, as escolas vão voltar presencialmente. A presidente do Conselho Nacional de Educação, Maria Helena de Castro, concorda que no pico desta segunda onda da pandemia, a decisão de manter as crianças em casa deve ser das autoridades sanitárias. Mas defende que fora do período mais crítico, as escolas devem ser as últimas a fechar e as primeiras a reabrir. As crianças das periferias, elas têm um risco muito maior fora da escola do que dentro da escola. Na verdade, a escola oferece uma segurança que os seus domicílios não têm. Elas têm distanciamento, elas têm alimentação, elas têm orientação dos profissionais da educação e nas suas casas elas ficam na rua. A posição do Conselho é baseada em pesquisas como a que foi realizada pelo CCWD, o Centro de Pesquisa da Universidade de Zurique, na Suíça, em parceria com a Secretaria da Educação do Estado de São Paulo. O estudo mediu a influência do funcionamento das escolas sobre o agravamento da pandemia. A pesquisa acompanhou a evolução da crise sanitária em cidades paulistas que reabriram as escolas a partir de outubro do ano passado e comparou os dados com os de cidades do mesmo tamanho, mas que mantiveram as escolas fechadas. Nos dois casos, houve crescimento de novos casos e de mortes ao longo do tempo, porque a pandemia ficou mais grave. Mas a diferença entre as curvas dos dois grupos de cidades se manteve estável. A conclusão dos pesquisadores é que a reabertura das salas de aula não teve impacto na taxa de transmissão do coronavírus. O coordenador do Comitê de Infectologia Pediátrica da Sociedade Brasileira de Infectologia, Marcelo Otsuka, diz que quem faz parte de grupos de risco, por idade ou por ter outra doença, deve ficar em casa. Isso vale para professores e alunos, incluindo aqueles que moram com pessoas que tenham comorbidades. Mas fora desses casos, e depois que a fase crítica passar, ele acha que o prejuízo de ficar longe da escola é maior do que o risco de contaminação. Muitas das crianças estão sendo extremamente prejudicadas no aprendizado, e não é só isso, é o desenvolvimento neuropsicossocial. Esse é um problema seríssimo e é um prejuízo que muito provavelmente vai ser irreversível. A Prefeitura aqui de São Paulo informou que ainda não tem uma data definida para o retorno das aulas presenciais na cidade e que isso vai depender da avaliação dos números da pandemia. Vamos para aquele momento quem tem fome tem pressa. Você tem visto aqui no Jornal Hoje que as doações têm sido fundamentais para colocar comida na mesa de quem tem fome nesse momento da pandemia, de quem tem fome. Muita gente está com fome. Para muitas famílias que dependiam do auxílio emergencial porque não tinham como trabalhar, a ajuda das pessoas tem sido a única saída. Depois de perder o irmão, a Sônia perdeu também a mãe, que tinha a única fonte de renda da casa. Foi uma dor muito grande que a gente sofreu. O vírus que tem tirado vidas tem agravado outro problema, falta de comida na mesa dos brasileiros. Hoje, a Sônia tem o que comer, mas nem todo dia é assim. Tem um arroz com feijão e tem um repolho ali. A gente refoga e graças a Deus por isso. Na casa da Cida, a cama é improvisada com tijolo. Os fios elétricos estão pendurados e o banheiro não tem. Desempregada desde o ano passado, ela usa o da vizinha. Sem nenhum auxílio financeiro, ela e os filhos não têm dinheiro para comprar nada, nem comida. Eu nem sei quanto é um preço de arroz, porque eu não estou comprando, eu estou recebendo doações. E pegar a cesta da prefeitura e sempre fui no supermercado e comprei de tudo e agora eu não consigo mais. Se antes da pandemia a vida na favela era difícil, agora está muito pior. Quem vivia do trabalho informal está parado, sem renda. Uma pesquisa feita pelo Data Favela mostra que 7 a cada 10 pessoas que vivem em comunidades não têm dinheiro para comprar alimentos.
8 a cada 10 famílias não teriam condições de comer se não tivessem recebido doações. O que vem salvando essas pessoas é a solidariedade. O que mais ajuda nós aqui é a cesta básica, as marmitex, a doação de pão, doação de verdura, doação dessas coisas assim, sabe? Então, doação de roupas usadas, eles trazem roupa pra gente, né? E a gente vai levando. A pesquisa foi feita em fevereiro deste ano em 76 favelas de todos os estados do país. E o diagnóstico é que cada vez mais a marmita do almoço não é garantia de comida para o jantar. Em agosto do ano passado, por exemplo, os moradores das comunidades faziam 2 refeições e meia por dia. Em fevereiro deste ano, muita gente não conseguiu fazer nem 2. O que preocupa a Central Única das Favelas é que quem costumava doar agora está precisando de ajuda. No passado você tinha muita doação, o setor privado fez muita doação. Esse ano você tem mais de 80% de redução das doações. Tem muita gente que nem estava na linha de pobreza da miséria, mas não tem literalmente como colocar comida, né, na mesa. A Janaína é uma das pessoas que nunca imaginaram que precisariam de doações para conseguir se alimentar. Dói, porque você já teve tanto para dar, sabe? Você já teve tanto como assim, ter condições de colocar na mesa dos outros, e hoje você abrir agora o seu armário e ver que o almoço está, mas você já está pensando na janta. A cantora ficou sem trabalho na pandemia e se vira como pode para ter qualquer coisa para comer. Assim ela segue, vivendo um dia após o outro, resistindo e mantendo o que a pandemia tentou calar. Vamos acreditar que o nosso dia vai raiar, esse corona vai passar. Eu tenho fé nisso, muita. É isso, Janaína. Olha, se tem gente com fome, tem que dar de comer. Eu vou mostrar o caminho para você que pode ajudar. Vai lá na página do Jornal Hoje, na internet. Lá você encontra informações sobre como ajudar no seu estado. É importante, faz isso agora se puder. E ainda hoje, a criação de empregos com carteira assinada no Brasil bate recorde em fevereiro. E a seguir, a reforma ministerial do governo Bolsonaro. Os detalhes sobre a troca dos comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica. E a Andréia Sadi traz os bastidores dessas mudanças entre militares da ativa e da reserva. Já, já. De volta para relembrar o que você viu aqui no começo do Jornal Hoje, para atualizar quem chegou agora, em seguinte, o Ministério da Defesa anunciou no começo da tarde que os 3 comandantes das Forças Armadas vão ser substituídos, vão ser trocados. Isso acontece um dia depois da demissão do ministro da Defesa, que é o Fernando Azevedo e Silva. Ele e o novo ministro, Braga Neto, participaram de uma reunião hoje com os comandantes que vão deixar o cargo. Giovana Teles já conversou conosco aqui no início do JH e volta para atualizar tudo para a gente. Giovana, é com você. Olha, Maju, os 3 comandantes, general Edson Leal Pujol do Exército, almirante de esquadra Ilques Barbosa da Marinha e o tenente brigadeiro do ar Antônio Carlos Bermudes da Aeronáutica, estão nos cargos desde o começo de 2019, então desde o começo deste governo. Os comandantes das Forças Armadas, eles não têm mandato, costumam ficar até o tempo que dura a gestão de cada presidente. Depois do encontro deles com o ex-ministro Fernando Azevedo e Silva e com o ministro indicado Braga Neto, da Defesa, o Ministério da Defesa divulgou uma nota que diz que o Ministério da Defesa informa que os comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica serão substituídos e que a decisão foi comunicada em reunião realizada nesta terça-feira com a presença do ministro da Defesa nomeado Braga Neto, do ex-ministro Fernando Azevedo e dos comandantes das forças. Ainda não foram anunciados os novos comandantes das Forças Armadas. E a gente preparou uma reportagem para mostrar como foi essa negociação, como foi essa movimentação para a troca do comando aqui no Ministério da Defesa. O ex-ministro da Defesa, Fernando Azevedo e Silva, chegou pouco antes das 9 ao Ministério. Em seguida, o comandante do Exército, Edson Leal Pujol. A reunião com os comandantes das 3 forças ocorreu menos de 24 horas depois da saída de Fernando Azevedo e Silva. A troca de comando da Defesa ontem foi uma surpresa para todos. Ele foi chamado no começo da tarde ao Palácio do Planalto. Segundo interlocutores, o presidente Jair Bolsonaro pediu o cargo, disse que precisava reformular o governo.
A conversa não durou nem 5 minutos. Na nota em que anunciou a saída do comando da defesa, Azevedo agradeceu a Bolsonaro, disse que foi leal ao presidente. Agradeceu a chance de ter servido ao país como ministro e fez questão de citar o que já está expresso na Constituição. Nesse período, preservei as Forças Armadas como instituições de Estado. O meu reconhecimento e gratidão aos comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica e suas respectivas forças, que nunca mediram esforços para atender às necessidades e emergências da população brasileira. E conclui: saio na certeza da missão cumprida. Azevedo e Silva foi anunciado ministro da Defesa ainda durante a transição de governo em 2018, quando era assessor do então presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli. Ele foi também chefe do Estado-Maior do Exército, um dos postos de mais prestígio das Forças Armadas. Permaneceu 2 anos e 3 meses no comando do Ministério e se posicionou em defesa da democracia. Fernando Azevedo e Silva teve o apoio e o compromisso dos comandantes das Forças Armadas. O motivo da demissão dele seria uma insatisfação do presidente Bolsonaro com o comandante do Exército, Edson Pujol. Bolsonaro teria exigido a demissão de Pujol e Azevedo e Silva não concordou. Acabou tendo que deixar o cargo. Hoje foi seguido pelos comandantes da Marinha, Exército e Aeronáutica. O comandante do Exército, Edson Pujol, é rígido na defesa de que a força não deve e não pode fazer declarações políticas, nem de apoio, nem de críticas a governos, e que militares da ativa não devem entrar na política. Em novembro de 2020, em uma fala que à época foi interpretada como uma crítica à presença do general da ativa Eduardo Pazuello no Ministério da Saúde, Pujol disse, abre aspas, não queremos fazer parte da política, muito menos deixar ela entrar nos quartéis. Fecha aspas. Para comandar o ministério, Bolsonaro escolheu o general Walter Braga Neto, também general de 4 estrelas e conselheiro de Bolsonaro. Braga Neto foi interventor da Segurança Pública no Rio de Janeiro em 2018. Assumiu a Casa Civil no Palácio do Planalto em uma troca ministerial, quando Bolsonaro tirou Onyx Lorenzoni da pasta. Braga Neto, segundo fontes, é um dos generais que o presidente mais ouve. E essa demissão do ministro da Defesa, como a gente acabou de ver, não foi um momento isolado. Ela faz parte de uma reforma ministerial com troca de 6 ministros. As nomeações foram todas publicadas no Diário Oficial de hoje. Com a saída de Fernando Azevedo e Silva do Ministério da Defesa, ao todo foram 6 trocas. No lugar de Azevedo, assumiu o Ministério da Defesa o general Braga Neto. Ele saiu da Casa Civil, que agora fica sob responsabilidade do ministro Luiz Eduardo Ramos. No lugar de Ramos, que já estava no Planalto, na Secretaria de Governo, assume a deputada federal Flávia Arruda, do PL, do Distrito Federal. Na Advocacia Geral da União, José Levi deixou o governo. Volta para a AGU o ministro André Mendonça, que até ontem estava à frente do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Assume o lugar dele no Ministério da Justiça o delegado da Polícia Federal, Anderson Torres, que era secretário de Segurança Pública do DF. No Ministério das Relações Exteriores, assume o embaixador Carlos Alberto Franco França. A única mudança esperada era a do Ernesto Araújo. Parlamentares do Centrão exigiam a demissão, sob o argumento de que ele atrapalhava negociações com outros países para compras de vacinas. Já a saída do general Fernando Azevedo foi uma surpresa. Com ela, o presidente fez as outras mudanças e colocou dentro do Palácio do Planalto uma deputada do Centrão. Flávia Arruda é muito próxima do presidente da Câmara, Arthur Lira. Flávia Arruda está no primeiro mandato como deputada federal. Na Secretaria de Governo, será responsável pelas negociações com o Congresso. Flávia Arruda é casada com José Roberto Arruda, ex-governador do Distrito Federal, que foi preso em 2009, depois de uma operação da Polícia Federal que descobriu um esquema de pagamento de propinas ao ex-governador e deputados distritais. O ministro Luiz Eduardo Ramos deixa a Secretaria de Governo, mas continua entre os ministros do Palácio. Vai para a Casa Civil. Ramos é amigo do presidente Jair Bolsonaro, que costuma ouvir os conselhos dele. Antes, cuidava da articulação com a Câmara e Senado. Agora vai coordenar as ações do governo com outros ministérios. É o terceiro ministro da Casa Civil do governo Bolsonaro.
Mesma situação no Ministério da Justiça. Anderson Torres é o primeiro delegado da Polícia Federal a comandar o ministério. Torres era secretário de Segurança Pública do Distrito Federal. Sempre frequentou o Planalto. É amigo de ex-ministros como Jorge Oliveira e também dos filhos do presidente Bolsonaro, o senador Flávio e o deputado Eduardo. Torres também é ligado ao ex-deputado Alberto Fraga, amigo de Bolsonaro, e deputados da bancada da Segurança Pública. André Mendonça volta para a Advocacia Geral da União. Ele deixou a AGU depois da saída de Sérgio Moro do Ministério da Justiça e agora retorna ao cargo. André Mendonça defende fielmente Bolsonaro. O antecessor, José Levi, não assinou, por exemplo, uma ação do presidente no STF contra 3 governadores que adotaram medidas de restrição. O presidente perdeu. Foi esse um dos motivos da saída dele. André Mendonça é, inclusive, cotado como candidato do presidente Jair Bolsonaro a uma vaga do Supremo Tribunal Federal. A próxima será em julho, com a aposentadoria do ministro Marco Aurélio, que foi justamente o ministro que indeferiu a ação contra os governadores. No Ministério das Relações Exteriores, o presidente Jair Bolsonaro exonerou Ernesto Araújo. Agora, o embaixador Carlos Alberto Franco França assume o Itamaraty. Tem a missão de melhorar o diálogo com países na busca de vacinas e insumos para a pandemia. França era o chefe da assessoria especial de Bolsonaro e antes chefiou o cerimonial da presidência da República. Ele nunca comandou nenhuma embaixada no exterior, mas ocupou postos nas representações brasileiras, nos Estados Unidos, na Bolívia e no Paraguai. No Itamaraty é bem conceituado entre os colegas, que o consideram de perfil tranquilo e discreto. O presidente Jair Bolsonaro tem feito as mudanças para agradar parlamentares de partidos do Centrão, como forma de garantir a governabilidade. E assim, tenta conquistar apoio e votos para pautas de interesse do governo no Congresso. Vamos junto, então, aqui comigo para o telão para conversar com a Sadi, porque a Sadi conversou com generais da ativa e da reserva e a avaliação é a mesma. O presidente Bolsonaro busca, sim, fazer o uso político das Forças Armadas. E isso vem causando um grande mal-estar com os militares. Não é mesmo, Sadi? Boa tarde. Tudo bom, Maju? Boa tarde a você, boa tarde a todos. É exatamente isso. E esse desgaste, essa irritação, esse incômodo entre generais da ativa e da reserva já vem de algum tempo. Mas piorou nas últimas semanas, principalmente durante o auge da pandemia, porque de uma certa forma, como alguns generais me disseram de forma reservada, o presidente Bolsonaro, o governo queria algum tipo de manifestação de apoio dos militares em relação às medidas que o presidente Bolsonaro critica, que ele é contra, principalmente na área da segurança pública, medida de restrição durante a pandemia. Essa briga que ele tem com os governadores. Então ele queria uma espécie de apoio das Forças Armadas nesses últimos tempos, principalmente do Exército, e o Exército sempre mantendo esse distanciamento. Eu estou falando de forma específica da cúpula do Exército, né, do comando do general Edson Pujol, que agora vai ser substituído. Mas a relação de Pujol com o presidente Bolsonaro já vem muito ruim há alguns meses, porque além disso, o presidente, além da questão da pandemia, o presidente também cobrava, e do Pujol e também do general Fernando Azevedo e Silva, o ex-ministro da Defesa, algum tipo de posicionamento nas redes sociais, ou seja, publicar nas redes sociais mensagens de apoio, uma espécie de perfil parecido com o general Vilas Boas, Maju, que é o ex-comandante do Exército. Só para a gente lembrar, para quem está assistindo a gente, ele chegou a publicar nas redes sociais, na véspera do julgamento do ex-presidente Lula, um recado nas redes sociais que foi entendido por ministros da corte como uma espécie de pressão. Então, o presidente Bolsonaro ele gosta desse tipo de perfil. E qual sempre foi o posicionamento do ministro Pujol, do general Pujol? Cada um no seu quadrado. O Exército vai fazer o seu trabalho aqui, não tem relação com o Executivo. A gente discute nossas questões aqui dentro e o Exército não se mistura com a política. Tanto isso é verdade que ele sempre foi contra, por exemplo, a ida do general Pazuello para o Ministério da Saúde. Pazuello, que hoje é ex-ministro da Saúde, é general da ativa
e houve uma pressão de generais da ativa para que ele fosse para a reserva, exatamente para evitar essa confusão, esse tipo de mistura, o que nunca aconteceu, como a gente sabe, mas ele acabou saindo do governo. Maju, tem também uma avaliação a respeito do que vai acontecer com essa mudança no comando do Exército. Agora há pouco eu conversava com o vice-presidente da República, Hamilton Mourão, a respeito de uma ruptura institucional. Tem muito parlamentar preocupado com isso, ministros do Supremo também em choque com essas mudanças de ontem para hoje, principalmente na área da defesa. E o que disse Mourão? Que não tem essa possibilidade. Diz que é zero a chance de uma ruptura institucional, que pode colocar na vaga de Pujol quem quer que seja, que as Forças Armadas, principalmente o Exército, sempre vai se pautar pela legalidade. Então, esse é um pouco o resumo do que está acontecendo nos bastidores ali do Exército. Agora, é claro, você tem essa situação que é uma crise entre os principais generais, o comando das Forças Armadas e o presidente Bolsonaro e o presidente tentando o tempo todo se aproximar das forças. Maju, vamos ver quem vai para o lugar do general Pujol, mas ele é um general muito respeitado dentro da corporação e na prática foi obrigado a sair, porque por ele não sairia se não houvesse essa pressão para que ele tivesse um alinhamento com o governo federal. Na prática, é disso que se trata, Maju. É isso, Sadi. Valeu, bom dia para você. E em 2020, o Brasil teve a pior classificação no ranking mundial de liberdade de imprensa desde que esse levantamento começou a ser feito em 2002. O relatório foi divulgado hoje pela ABERT, que é a Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão. E eu vou chamar aqui a Zileide Silva para conversar com a gente sobre isso. Faz tempo que eu não falo com ela aqui no JH. Bem-vinda, Zileide. Bom ter você aqui. Boa tarde. Oi, Maju, boa tarde. Bom, sim, estar com você. Agora, os números que eu trago aqui decididamente não são bons. O relatório mostra que o Brasil registrou 150 casos de violação às liberdades de imprensa e de expressão no ano passado, entre eles ofensas, agressões, intimidações, ameaças e censuras. Houve ainda 2.900.000 posts publicados nas redes sociais com referências negativas sobre a imprensa. Em todo o mundo, 50 jornalistas foram assassinados no ano passado por motivos relacionados ao exercício da profissão. A organização internacional Repórteres Sem Fronteiras mostra que no ranking geral o Brasil aparece na 107ª posição, atrás de países vizinhos como Chile, Argentina e o Paraguai, e à frente da Colômbia e da Venezuela. Noruega, Finlândia e Dinamarca são os 3 países melhor situados no ranking, e a Coreia do Norte ocupa a última posição. A classificação do Brasil é a pior desde que começou a contagem em 2002. Os dados revelam que o Brasil continua sendo particularmente violento com a imprensa e sensível com a liberdade de expressão. Agora, em meio a tudo isso, a ABERT fez uma observação que eu faço questão de ler. Olha o detalhe da ABERT. Ela observa que nada foi capaz de parar o jornalismo profissional, considerado um serviço essencial no combate à pandemia do novo coronavírus. Essencial. Maju. É isso, Zileide, não adianta matar o mensageiro, né? Serviço essencial é isso. Obrigada pelas informações, apesar dos números tristes. Bom dia para você, Zileide. E a China concluiu uma reforma drástica no sistema eleitoral de Hong Kong, que vai aumentar ainda mais o controle chinês sobre a cidade. O Comitê Permanente do Congresso Nacional do Povo, lá em Pequim, decidiu aumentar de 70 para 90 o número de cadeiras na Assembleia Legislativa de Hong Kong. Mas apenas 20 representantes vão ser eleitos pelo voto popular. Até hoje, eram 35. Os candidatos precisam agora ser aprovados previamente por um comitê que vai avaliar a lealdade a Pequim. A atual chefe do governo de Hong Kong, a Carrie Lam, que é aliada da China, disse que a reforma vai garantir que apenas patriotas governem a cidade. Na prática, a reforma eleitoral imposta por Pequim vai reprimir a oposição e o movimento democrático em Hong Kong.
E um dia depois de ativistas denunciarem que a Tailândia estava barrando refugiados de Myanmar, o primeiro-ministro tailandês garantiu que vai dar abrigo a quem precisa. E negou que as forças de segurança estejam mandando de volta pessoas que tentam fugir da violência no país vizinho. Barcos carregando pessoas feridas de Myanmar atravessaram hoje a fronteira com a Tailândia. Os civis fugiram de ataques aéreos do governo contra a milícia União Nacional Karen, formada por uma minoria étnica que também denunciou o golpe militar de 1º de fevereiro. Ambulâncias levaram os feridos a hospitais tailandeses. Essa mulher, de 31 anos, disse que passou 2 dias seguidos sem comer e que estava com um sangramento na cabeça. Ela disse que não recebeu nenhum tratamento médico porque precisava fugir. Esse homem, de 48 anos, foi atingido por estilhaços de um bombardeio no sábado. Ele disse que ficou com medo de continuar na vila que morava em Myanmar e que todo mundo saiu de lá. Ontem, ativistas acusaram o governo tailandês de impedir a entrada de milhares de pessoas que estavam fugindo da violência. Segundo uma organização humanitária, muitos civis da etnia Karen tiveram que sair de casa e estão se escondendo em cavernas ou em florestas. Apesar da forte repressão das forças de segurança, os protestos contra o golpe militar continuam. Hoje, centenas de manifestantes saíram às ruas perto da cidade de Dawei para pedir a volta da democracia. Em quase 2 meses de protestos, pelo menos 510 civis morreram. Hoje, equipes de saúde fizeram uma homenagem para 2 médicos e uma enfermeira que foram mortos pelas forças de segurança durante os protestos contra o regime militar. Trago informações agora do canal de Suez, porque o tráfego por lá voltou a fluir depois que aquele mega cargueiro que estava bloqueando a passagem foi removido. Vamos para Londres falar sobre isso hoje com Pedro Vedova, porque mais de 400 navios ficaram presos nesse engarrafamento, nessa principal ligação marítima entre Europa e Ásia. E aí eu queria saber qual a estimativa, para tudo voltar ao fluxo normal, porque o cargueiro saiu, mas ainda não está aquela normalidade, Pedro? Boa tarde. Oi, Maju, boa tarde para todo mundo. A autoridade do Canal de Suez está dizendo que não vai dormir até conseguir normalizar a situação em 3 dias. É difícil, porque já está tendo a liberação dos navios, mas são 300 navios acumulados nesse momento, mais ou menos ali nas 2 entradas do Canal de Suez. Então é uma travessia que dura mais ou menos aí 11 horas, leva tempo. E a própria autoridade do canal determinou que as embarcações em fila para entrar passassem por uma revisão técnica. O Ever Given, nesse navio que tinha encalhado, ele passou por uma inspeção e não verificaram nenhum tipo de problema no motor, ele pôde seguir o caminho dele, Agora, isso reforça a possibilidade de que o acidente tinha acontecido por causa do vento forte. É como se aquela rajada batesse naqueles milhares de contêineres acumulados, e funcionasse um pouco como a vela de um navio, por isso que a tripulação teria perdido o controle. A autoridade do Canal de Suez não descartou a possibilidade de um erro humano. Eles acham que o mau tempo, em piores condições até, não impediu que navios mais pesados fizessem a travessia, então abre essa possibilidade. O fato é que é um navio muito pesado, 220 mil toneladas, e 13 rebocadores poderosos tentaram arrancar ele ali daquele lugar, com navios de drenagem também, que conseguiram tirar 12 piscinas olímpicas de lama e de areia, e ele só foi se mexer mesmo para valer quando veio a lua cheia, conseguiu aumentar a maré ali da região, e aí ele seguiu o caminho dele. É um atraso que tem ramificações, Esses navios que vão sendo liberados chegam simultaneamente nos portos aqui na Europa, na Ásia também, e causam novos congestionamentos com mais prejuízo, que andam na casa ali dos 10 bilhões de dólares. É por isso que o presidente do Egito afirmou que o Canal de Suez, a importância dele ficou destacada por causa desse acidente, Maju. Pois é, foi a tal da maré com nome complicado que a Eliana Marques contou aqui pra gente ontem, que ajudou aí a desencalhar de vez. Obrigada aí, mostrou toda essa mega operação pra gente, Pedro, valeu. E olha, a seguir, a criação de empregos com carteira assinada no Brasil bate recorde em fevereiro. O ministro do STF, Marco Aurélio Mello, marca a data da aposentadoria e morre Contardo Caligares, um dos psicanalistas mais respeitados no Brasil e no mundo. Até já.
O ministro do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio Mello, anunciou hoje que vai se aposentar no dia 5 de julho. A saída dele, de Marco Aurélio, abre uma nova vaga no Supremo para indicação do presidente Jair Bolsonaro. O Wellington Valadão tem os detalhes, as informações para a gente de Brasília. Oi, Wellington. Oi, Maju, boa tarde a você, boa tarde a todos. O ministro Marco Aurélio encaminhou já um ofício à presidência do STF informando a data da aposentadoria. O decano, o ministro mais antigo da corte, se aposentaria compulsoriamente no dia 12 de julho, quando completa 75 anos de idade. Ele afirmou à TV Globo que decidiu formalizar agora a aposentadoria com antecedência para facilitar questões administrativas da sua saída. Disse ainda que espera que o presidente Jair Bolsonaro não faça o mesmo que fez na aposentadoria do então ministro Celso de Mello. Bolsonaro formalizou a indicação do substituto antes que Celso de Mello deixasse o STF. Vamos contar um pouquinho do Marco Aurélio, nascido no Rio de Janeiro. Marco Aurélio se formou em Ciências Jurídicas e Sociais pela Faculdade de Direito do Rio de Janeiro em 1973. Em junho deste ano, ele completa 31 anos de STF. O ministro foi indicado pelo então presidente Fernando Collor de Mello, de quem é primo. E o ministro ficou conhecido pelos votos discordantes e, em muitos julgamentos, apresentou voto isolado. Em relação à pandemia, o ministro defendeu que é papel dos governos locais a tomada de medidas para o enfrentamento da crise, como, por exemplo, a restrição de locomoção. Com a vaga aberta pela aposentadoria do ministro Marco Aurélio, o presidente Jair Bolsonaro indicará mais um nome para a corte. Em outubro, Bolsonaro indicou o nome de Nunes Marques para o STF. Ele tomou posse logo no mês seguinte. O escolhido precisa ser sabatinado e aprovado pelo Senado e não há prazo para isso. Maju. É isso. Obrigada, Wellington. O Brasil criou pouco mais de 401 mil vagas de empregos com carteira assinada em fevereiro, segundo os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, que é o CAGED, ligado ao Ministério da Economia. Esse é o melhor resultado para o mês desde o início da série histórica, lá em 1992. O setor de serviços foi o que mais gerou empregos formais. Considerando o primeiro bimestre, o Brasil gerou quase 660 mil vagas com carteira assinada. É o melhor desempenho desde 2010. E o ministro da Economia, Paulo Guedes, comemorou esse resultado e voltou a defender a vacinação em massa dos brasileiros como forma de permitir um retorno seguro ao trabalho. Nós precisamos vacinar em massa para que o brasileiro informal, os quase 40 milhões de brasileiros invisíveis, não fiquem nessa escolha cruel entre sair e ser abatido pelo vírus ou ficar em casa e ser abatido pela fome. Então, é uma obrigação, uma missão do governo agora, a vacinação em massa, proporcionando um retorno seguro ao trabalho, principalmente desses mais vulneráveis. A vice-governadora de Santa Catarina, Daniela Rainer, que atualmente está sem partido, assumiu interinamente o comando do estado no fim da manhã. A transferência de cargo foi feita sem cerimônia, em função da pandemia. A Daniela Rainer assinou o termo de transmissão de cargo no gabinete dela. Ela é formada em Direito e tem 43 anos. Na sexta-feira, o Tribunal Especial afastou temporariamente o governador Carlos Moisés, que é do PSL, enquanto durar o julgamento do segundo processo de impeachment contra ele. Carlos Moisés responde por crime de responsabilidade pela compra de 200 respiradores com pagamento adiantado de 33 milhões de reais e sem garantias do negócio. Ele nega qualquer irregularidade. E morreu agora há pouco aqui em São Paulo e estava internado para tratamento de câncer, Contardo Caligares. Ele tinha 72 anos e foi um dos psicanalistas mais respeitados do Brasil e do mundo. Essa informação foi confirmada pelo filho dele, o Max Caligares, em uma rede social. Contardo Luigi Caligares nasceu em Milão, na Itália, em 1948. Estudou na Suíça e fez graduação em psicanálise na Universidade de Provence, na França. Depois de morar 15 anos em Paris, veio para o Brasil em 1985 para lançar seu primeiro livro, Hipótese sobre o Fantasma, e passou a viver aqui.
A minha maneira de olhar para a realidade quando vou no cinema, quando leio um livro, bom, a psicanálise faz parte de mim, então, bom, um pouco como se fosse uma lente através da qual eu enxergo. Doutor em psicologia clínica, Caligares foi professor convidado da Universidade da Califórnia, em Berkeley, e lecionou na Universidade de Paris. Também estudou filosofia com Roland Barthes, Michel Foucault e acompanhou Jacques Lacan, sua principal inspiração para se dedicar à psicanálise. Como psicanalista, sou freudiano, até porque sem Freud a psicanálise não existiria. Depois disso, sim, claro, Lacan foi absolutamente crucial. Foi no ensino dele que eu me formei, desde as apresentações de pacientes até os seminários. Contardo Caligares dizia que não existem pequenos problemas. Qualquer coisa pode se tornar um conflito diário com o qual a pessoa não consegue viver e que ela não deve ter receio de contar isso ao terapeuta. Falava também que dinheiro não pode ser impedimento para se tratar. E citava São Paulo como exemplo, onde existem serviços gratuitos, muitas vezes oferecidos por universidades aos menos favorecidos. Não só as federais, estaduais, as maiores faculdades particulares têm serviços dentro da própria universidade, serviço de atendimento por estudantes de 6º ano, 5º ano, supervisionados por terapeutas. Colunista do jornal Folha de São Paulo, Caligares reuniu parte de seus artigos em 2 livros. Também escreveu outras obras. Escreveu ainda uma peça de teatro. Acho que estão todos dormindo. Nas suas últimas colunas na Folha de São Paulo e em entrevistas, falou sobre a pandemia, criticou aqueles que negam ou minimizam a gravidade da Covid, destacando que a doença atinge a todos. Acho que uma maneira de viver isso de maneira coletiva é justamente pensar nessa diversidade como sendo exatamente o que perdemos. Teria sido muito bom se houvesse uma espécie de consciência coletiva do que está acontecendo conosco e com o mundo. Deixa saudade. Eu era leitora assídua dele e ele dizia que não queria ser feliz. O que interessava é ter uma vida interessante. Vamos de previsão do tempo agora com a Eliana Marques, que já está aqui. Eli, o que você traz para a gente? Boa tarde. Boa tarde para você, Maju. Boa tarde a todos. Bom, começo falando de uma região que está com problema de atoleiros, fica ali na região central do Maranhão. Por ali tem previsão de chuva forte todo dia ainda, pelo menos até domingo. Agora, hoje, os temporais atingem também parte do sudeste, porque uma frente fria está vindo do sul para cá. A gente tem imagens ao vivo de Santos, que fica no litoral de São Paulo, já com nuvens carregadas. De Santos até o litoral norte de São Paulo tem previsão de chuva volumosa hoje. O leste de São Paulo, também aqui o sul de Minas e o Rio de Janeiro tem previsão de pancadas de chuva com raios, ventania e granizo. Ontem à noite já teve granizo em Santa Cruz, que fica no oeste do Rio de Janeiro. Vários moradores registraram a noite com muitos raios, teve bastante chuva no Rio. Hoje, São Paulo, Belo Horizonte e Rio também estão no caminho dos temporais. E a Costa Verde, que fica ali no sul fluminense, e a região serrana do Rio também podem ter chuva forte, Maju. E as outras regiões? Bom, já falei do Maranhão, falo que tem previsão de chuva, mais chuva nessas áreas que a gente vê aqui, pegando Nordeste, também Norte, principalmente onde o mapa está colorido. Na região Norte, as capitais com os maiores volumes de chuva são Manaus, Porto Velho e Macapá. Agora a gente tem uma faixa que vai aparecer em laranja aqui, olha, que tem sol, tem calor, tem umidade baixa, tarde seca, especialmente na região centro-oeste. Em Ponta Porã, Mato Grosso do Sul, o dia começou com nevoeiro, começando a aparecer os nevoeiros já. Agora à tarde tem sol por lá, mas a temperatura está baixa, com 23 graus em Ponta Porã agora. Outras áreas com predomínio de sol, oeste gaúcho e catarinense, também aqui, olha, norte do Espírito Santo, de Minas, grande parte da Bahia. No Nordeste, Natal, Fortaleza e São Luís são as capitais com previsão de mais chuva hoje, 20 milímetros. E ainda temos avisos de ventos fortes entre o leste da região sul, boa parte do sudeste e também mar agitado, ondas de até 4 metros no litoral gaúcho e catarinense até amanhã e ondas de até 3 metros até o Rio de Janeiro, válido até sexta-feira. Amanhã, chuva forte nessas áreas que a gente vê aqui, com risco maior de temporal, onde o mapa está laranja. Maju. Eliana, e aquele refresco que a previsão do tempo nos prometeu, aquele refresco no calorão? Está confirmado? Tá sim, já começou a refrescar em parte de Mato Grosso do Sul, da região sul também. Amanhã o calor diminui pelo sudeste
Nordeste e nessas regiões que eu mostro agora vai amanhecer frio amanhã. A gente está falando de 6 graus de mínima, está escrito máxima ali, mas é mínima em Urupema, na Serra Catarinense. 10 graus em Bom Jesus, no Rio Grande do Sul. 12 de mínima em Curitiba, aí temos Amambá e Mato Grosso do Sul com mínima de 14 graus, lá no sul de Mato Grosso do Sul, e 15 em Rancharia, no interior paulista. Aqui na capital paulista, cidade de São Paulo, vai fazer 15 graus de mínima. Na quinta-feira, o friozinho está chegando. Friozinho chegando então, que bom, eu gosto desse friozinho de manhã. Eu gosto também. Obrigada, Eliana, até amanhã. Até amanhã. Agradeço também a sua companhia, JH termina por aqui, você acompanha outras notícias no Jornal Nacional e para rever as nossas reportagens, vai lá ao Globoplay. Boa tarde, até amanhã, cuidem-se. Uma boa tarde, até amanhã.